Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o Segundo Império no Brasil. Mas para que fique melhor compreendido, é necessário que a gente volte alguns anos na história do país e perceba alguns fatos. Com a abdicação de Dom Pedro I, devido a uma séria crise que ele vai enfrentar no seu governo, nós vamos começar um período chamado de regencial. Foi o governo de algumas pessoas que aconteceu até que Dom Pedro II completasse a maioridade, ou seja, 16 anos para poder assumir o governo brasileiro. Esse período da regência vai ser marcado por fortes conflitos entre os dois principais partidos que estavam se formando na época, os liberais e os conservadores. Essas disputas, gente, vão estar acontecendo principalmente pela questão de dar maior autonomia para as províncias ou não, ou continuar mantendo um governo centralizado. Assim, com esses governos liberais e até o governo conservador de Araújo Lima, é que vai ser marcado esse período regencial. Quando os liberais perdem o poder durante a regência, é que vai começar a se articular o chamado golpe da maioridade. Esse seria um projeto dos liberais para conseguir antecipar de forma forjada a maioridade de Dom Pedro II para que ele assumisse antecipadamente o poder. Eles pensavam que com isso, então, eles conseguiriam retornar ao poder e se manter nele através de uma espécie de auxílio a Dom Pedro II. É feito, então, em 1840, o famoso golpe da maioridade. Os liberais entram no poder, mas não se mantêm por muito tempo nele. Acabam tendo um governo um tanto controverso, um tanto autoritário demais. Inclusive, nesse período vão acontecer as famosas eleições do cacete, onde muita violência vai ser empregada durante o processo eleitoral e os liberais vão acabar perdendo novamente o poder para os conservadores. Com o regresso conservador, já no Segundo Império, uma série de medidas dos liberais vão acabar sendo anuladas. Vai acontecer, por exemplo, o regresso do Conselho de Estado, que seria o principal órgão de assessoria do imperador. Outra reforma feita por esse gabinete conservador seria a reforma no Código do Processo Criminal. Isso foi feito com a justificativa de assegurar a ordem pública, porque durante esse período regencial, gente, aconteceu uma série de revoltas por todo o país. Só que, na verdade, o que os conservadores estavam pretendendo fazer era simplesmente diminuir o poder dos juízes de paz, que teriam adquirido certa autonomia durante o período liberal. Por causa disso, então, acabou acontecendo o famoso movimento de 1842 por parte dos liberais. Dessa forma, vai estourar focos de rebelião, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. Não durou muito esses movimentos, cerca de alguns meses já foram contidos. Mas isso serviu para que começasse uma tentativa de pacificação em torno da política brasileira. Era o ideal, na verdade, que regia o período, uma tentativa de alternância no poder entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Dessa forma, se pensava que fosse possível esses partidos conviverem de uma forma mais harmônica no poder brasileiro. Só que não foi bem isso que aconteceu, gente. Mesmo com a tentativa de alternar esses partidos políticos na composição dos ministérios, acabou tendo uma hegemonia do Partido Conservador. Mas isso não vai ser muito problema, porque, na verdade, tanto no Partido Conservador quanto no Partido Liberal, nós temos a permanência da elite brasileira. Essa elite latifundiária, em sua maior parte também uma elite cafeicultora, escravocrata, o que não vai fazer com que eles entrem em choques mais profundos em questões ideológicas e nas suas ideologias políticas. Vai ser assim, então, que vai se formar o que a gente chama de parlamentarismo às avessas no Brasil. Mas é importante deixar claro que não era exatamente o sistema parlamentarista que esteve em vigor no Brasil nesse período. Isso é confundido algumas vezes. A Constituição que estava em vigor no período, a de 1824, aquela que foi feita ainda por Dom Pedro I, não permitia, em hipótese alguma, o regime parlamentar acontecendo.
Mas os historiadores acabaram dando esse nome por comparação ao regime parlamentar modelo que nós temos, que é o regime inglês. Por isso também a historinha de ser às avessas, exatamente por ser o oposto do parlamentarismo que aconteceu na Inglaterra. Isso a gente pode perceber olhando um pouquinho para esse modelo. Vejam, por esse modelo é possível perceber que o poder moderador era o responsável pela eleição do presidente do Conselho de Ministros. Esse conselho corresponderia mais ou menos ao que seria o parlamento inglês. E é esse presidente o responsável pela eleição de todo o Conselho de Ministros, que aqui no Brasil a gente também chamava de gabinete. Percebam, se o presidente do Conselho de Ministros fosse pertencente ao Partido Conservador, ele elegeria, em sua maioria, um gabinete também conservador. Se ele fosse do Partido Liberal, seria um gabinete liberal. Isso seria o que a gente chama de alternância no poder entre os liberais e conservadores. Mas, na verdade, aconteceu apenas algumas vezes, em alguns momentos na história política brasileira. A cafeicultura no Brasil também é super importante, gente, para entender um pouquinho melhor esse segundo império. Afinal de contas, vai ser esse o produto principal do Brasil durante todo esse período. O café foi introduzido no país ainda em final do século XVIII, mas não era para exportação. Só no século XIX, então, foi possível começar a fazer uma produção em larga escala para conseguir exportar esse produto para a Europa e a América do Norte. O primeiro local que a gente vai ter o cultivo de café vai ser na região chamada de Vale do Paraíba. É uma região que abrange tanto os estados do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Mas a principal área produtiva se situava na parte correspondente ao Rio de Janeiro. O café no Rio de Janeiro é produzido de uma forma bastante semelhante, na verdade, ao café de São Paulo. Ou seja, mão de obra escrava, uma produção em latifúndio e visando o mercado externo.